Fala, amante da fotografia, meu nome é Henrique Souza e esse é o primeiro vídeo de uma série que nós vamos ter aqui no meu canal do YouTube falando sobre esse cara aqui, olha, o flash. Como que tá o seu relacionamento com esse cara? Comprou o flash, deixou ele jogado na mochila, não tem usado ele nos ensaios? Se você tá assim com o flash, talvez até mesmo por medo, fica ligado aí nessa série que eu tenho certeza que ela vai te ajudar muito a perder esse medo, a usar bem o flash e a ampliar aí o seu potencial criativo e a qualidade do seu trabalho. Quem já me conhece há mais tempo, tem acompanhado o meu trabalho, sabe que eu sempre gostei de usar apenas a luz natural nos meus ensaios. Mas de um tempo para cá eu resolvi perder o medo do flash, mergulhei nesse universo e percebi um potencial criativo absurdo, sem falar que a qualidade do trabalho aumenta de uma forma assim, gigantesca. Então, fica ligado que eu tenho certeza que você vai gostar muito de aprender sobre o flash, tá bom? Agora, é um universo enorme, é um universo imenso que tem muita coisa que nós precisamos entender para dominarmos bem essa ferramenta. Então, essa série ela vai ser uma série maior, vai ter vários vídeos, eu pretendo trazer vídeos práticos também, para que vocês possam ver no campo de batalha mesmo, né, nos ensaios, como que o flash ele vai te ajudar, beleza? Mas antes da gente começar nessa parte prática, a gente precisa entender alguns conceitos fundamentais sobre o flash, para a gente já começar a ver o funcionamento desse cara aqui, tá bom? Então, olha só, o primeiro assunto que eu gostaria de trazer aqui para consideração com vocês está relacionado com o ajuste da carga do nosso flash. Então, quando a gente liga o nosso flash e coloca o flash em modo manual, nós temos a possibilidade de ajustar a carga desse flash. E geralmente esse ajuste ele vai de 1/1 até 1/128, sendo que 1/1 é a carga máxima do flash e 1/128 é a carga mínima do flash. Mas algo interessante, uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente é o seguinte, olha, tanto em 1/1 quanto em 1/128, a luz do flash, a luz do nosso flash, ela vai acender com a mesma intensidade. A intensidade da luz em 1/1 é a mesma intensidade da luz em 1/128. E é muito importante nós entendermos isso. O que vai mudar então? O que vai mudar na luz do flash em 1/1 em 1/128 é a duração do disparo do flash. Em 1/1, a luz do flash vai ficar acesa por mais tempo do que em 1/128. E para a gente entender bem isso, olha só, eu gostaria que vocês vissem essa tabela que vai aparecer na tela aqui agora. Vamos analisar essa tabela. Essa tabela ela foi tirada do manual do Flash SB900. Isso já é uma primeira dica que eu quero compartilhar com vocês. Não joguem fora o manual, leiam o manual do seu Flash. É muito importante você entender bem como que ele vai funcionar para que você possa utilizá-lo da melhor maneira possível. E nessa tabela, olha só, o que a gente está percebendo aqui? Ó. Na carga máxima, né, em 1/1, o flash ele vai ter a duração do disparo de 1 segundo dividido por 880. Então são 880 avos do segundo que a luz do flash vai ficar acesa quando a carga dele está em 1/1. Isso vai mudar de flash para flash. Eu peguei apenas um exemplo aqui para vocês entenderem, tá bom? Já, olha só, em 1/32, a duração do disparo vai ser de 1 segundo dividido por 20.000. Então, é um disparo muito menor do que em carga máxima. Já em 1/128, olha só, 1 segundo dividido por 38.500. Então, a gente começa a entender aqui, analisando essa tabela, essa verdade que eu gostaria de que vocês gravassem. Quando eu estou falando de carga do flash, na verdade eu estou falando da duração do meu disparo. Carga máxima, 1/1, disparo de maior duração. Carga mínima, 1/128, disparo de menor duração. Mas voltando na tabela, observa só. Na carga máxima, no caso desse flash aqui, a gente vê que a duração do disparo do flash é de 1/880. Então grava isso.
1 segundo dividido por 880. Agora a gente entra num segundo princípio muito importante do nosso flash, que é a velocidade de sincronismo. Os obturadores mais comuns, geralmente eles sincronizam com o flash no máximo em 1/250 de velocidade. Então, olha só, se a gente voltar lá nos fundamentos básicos da fotografia, a gente tem o nosso triângulo da exposição, né? Que nós temos velocidade do obturador, o ISO e o diafragma. Qualquer um desses ajustes que eu faço, eu altero a quantidade de luz que chega no meu sensor. Isso na fotografia, nos fundamentos básicos da fotografia, né? Na fotografia em geral. Agora, quando eu coloco o flash e eu tenho a duração do disparo do flash muito menor do que a velocidade mais rápida de sincronismo do meu obturador, eu mudo essa verdade, né? Porque agora a velocidade do obturador, ela para de influenciar na quantidade de luz do flash que vai atingir o meu sensor. Então a velocidade do obturador não vai mais interferir na exposição do flash. Mais para frente a gente vai ver que ela vai interferir sim no ambiente. Mas na luz do flash, a velocidade do obturador, ela para de influenciar. Eu vou desenhar aqui para vocês entenderem bem essa questão. Então, olha só, imagina que a gente vai fazer um disparo e nesse disparo a gente vai colocar a velocidade de 1/80, por exemplo. Na carga máxima, olha só, o tempo de duração do meu flash, o tempo de duração do disparo do flash vai ser de 1/880, muito menor do que o tempo de 1/80. Se eu coloco na velocidade mais rápida de sincronismo do meu obturador, de 1/250, o tempo de duração do disparo do flash continua sendo muito menor do que a velocidade do meu obturador. Logo, a velocidade do obturador não vai mais interferir na exposição da luz do meu flash. Então, é muito importante vocês terem isso bem em mente. A velocidade do obturador não vai interferir na quantidade de luz do flash que vai atingir o meu sensor, porque a duração do disparo do flash é muito mais rápida do que a velocidade do obturador. Tranquilo? Então é muito importante que vocês entendam isso. E por que existe, né, a velocidade de sincronismo? Na verdade é o seguinte, olha, quando a primeira cortina do nosso obturador abre, olha, a primeira cortina do obturador abriu, todo o sensor ficou exposto e o flash disparou. E aí a segunda cortina ela fecha. Porque se ela abre e ela não abre toda e a segunda já vai fechando e dá um disparo, o sensor ele não vai ficar exposto de forma uniforme. Então existe um limite nessa velocidade de sincronismo para que o flash consiga fazer a exposição de todo o sensor durante o clique. Beleza? Então esse é o primeiro conceito que nós temos que ter bem em mente na hora de utilizar o flash. Um outro conceito importante que nós devemos entender sobre o flash está relacionado com o zoom do flash. Então aqui, olha só, eu tenho aqui no alto, deixa eu ver se vai dar para vocês verem, a possibilidade de alterar o zoom do meu flash. E para que isso funciona? Olha só, eu vou até mostrar aqui para vocês, olha. O zoom do flash é, na verdade, eu pegar a luz do flash e jogar ela para trás ou para frente. Vê se vai dar para ver aí, olha, a luz alterando a posição. Ela pode ir para frente ou para trás. Tá vendo? Para frente ou para trás. Por que isso é importante? Quanto menor for o meu zoom, mais espalhada vai ser a luz do flash. Quanto maior for o meu zoom, mais concentrada vai ser essa luz. E é importante nós entendermos essa questão do zoom, porque através do zoom nós conseguimos também entender como que funciona a tabela de número guia do nosso flash. Muitas pessoas acabam deixando de lado o número guia, dizem que o número guia não é uma teoria importante que a gente pode desconsiderar. Só que quando nós entendemos o que está por trás da tabela do número guia, a gente consegue ver de uma forma mais clara um pouquinho
o comportamento da luz do flash, a forma do flash trabalhar, e acaba que facilita, né, o entendimento dessa ferramenta na prática. Então agora, depois de vocês entenderem como que funciona o zoom do flash, eu quero ensinar para vocês como que nós interpretamos uma tabela do número guia. E aí, depois da gente entender bem essa interpretação, num próximo vídeo, a gente vai ver como que a gente faz essa interpretação na prática, tá bom? Então agora, olha só, vamos abrir uma tabela de número guia para a gente interpretar essa tabela. Nessa imagem agora vocês estão vendo uma tabela de número guia. É a tabela do Yangnu 600EXRT, né? E aqui a gente pode ver o seguinte, olha, eu tenho na coluna da esquerda as cargas do flash, de 1/1 até 1/128, e aqui, olha só, eu tenho o zoom do meu flash. E nas tabelas eu vou encontrar os números guias. Como que eu interpreto essa tabela aqui então? Se eu tenho a carga de 1/8 no zoom de 24 milímetros, por exemplo, olha, o meu número guia é 9,9. O que eu vou fazer com essa informação? Eu preciso lembrar que número guia é, na verdade, a distância vezes o diafragma. Então, se o meu número guia é 9,9 e eu vou fotografar uma distância de 1 metro, o meu diafragma deveria ser 9,9. Eu não tenho esse diafragma, 9,9, então vai ser o diafragma mais próximo desse valor. Eu coloquei o diafragma mais próximo desse valor, eu encontrei então o valor do meu diafragma para me conseguir uma boa exposição do meu flash. E se for, por exemplo, a 2 metros, número guia 9,9 dividido por 2, que seria a distância de 2 metros, então seria um diafragma ali próximo de 5, tá bom? Não precisam de ficar encanados com isso por enquanto. Eu fiz questão de mostrar essa tabela para vocês que pudessem ver que não é um bicho de 7 cabeças essa questão do número guia e que pode nos ajudar muito a entender um pouco do funcionamento do flash. Então, se a gente pudesse resumir um pouquinho do que a gente viu até agora nessa primeira aula sobre flash, né? A gente entendeu que a carga do flash não está relacionada com a intensidade da luz, e sim com a duração do disparo do flash. Nós vimos também que o zoom menor vai gerar uma luz mais difusa e o zoom maior vai levar aquela luz do flash para ser uma luz mais direcional. Nós entendemos também um pouquinho como que funciona a questão do número guia, como que nós interpretamos a tabela do número guia. Na próxima aula nós vamos ver na prática um pouquinho como que isso funciona. Vamos ver que realmente a velocidade do obturador não interfere na quantidade de luz do flash que atinge o meu sensor. Então, se vocês gostaram desse vídeo, deixem um like, comentem, porque isso vai me incentivar a fazer o mais rápido possível a próxima aula. Se ficou alguma dúvida, também deixem aí nos comentários que eu vou fazer questão de estar respondendo todas as dúvidas que surgirem. Valeu, galera, até a próxima e vamos sempre evoluir a nossa fotografia.